Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ed Rodrigues, empreendedor, comunicador científico e mestre em ciências da computação pelo SIM. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Startup Ciência. Aqui você vai conhecer as pessoas, os projetos e as organizações que estão transformando o mundo por meio da ciência. Se você é apaixonado ou apaixonada por ciência, tecnologia e inovação, então esse podcast é para você. Inscreva-se já e fique por dentro das últimas novidades. Aproveitando, eu gostaria de compartilhar com vocês mais informações sobre o Research Hub, que é uma comunidade de ciência descentralizada que é incentivada pelo token RSC. Então, você pode compartilhar papers, fazer perguntas, publicar posts. E uma coisa muito interessante que tem é a questão dos bounties, que são posts incentivados por pessoas que, que convidam outras pessoas para ir lá e colaborar com aquele post. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui um post que eu criei, que é incentivado, e outras pessoas vão lá e compartilham, comentam. Então, você quer nos apoiar a continuar gerando conteúdo relevante como esse? Então, vá lá no Resource Hub, se cadastre e dê upvote nos nossos comentários. Isso vai nos ajudar bastante. Então, sem mais demoras, eu gostaria de convidar o professor Alexandro, do Centro de Informática da UFPE, e que recentemente se tornou o coordenador da pós-graduação pós-graduação profissional em ciências da computação. Então, seja muito bem-vindo, professor Alex. Obrigado, Ed, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, discutindo essa relação entre a academia e o setor produtivo, em particular as startups. Uhum. Professor, por favor, você pode falar um pouco sobre você, sua trajetória e qual é esse novo papel que a pós-graduação profissional do SIM está se dispondo? Perfeito. Eu sou engenheiro de formação, com pós-graduação na área de humanidades, e trabalho com o design de tecnologia há bastante tempo. Trabalho no Centro de Informática, hoje sou professor titular no Centro de Informática, titular da área de tecnologia educacional e atuo também na área de interação humano-computador. Acompanhei o surgimento de muitos produtos, criei e participei da criação de algumas empresas e, recentemente, fui convidado pela diretoria do Centro de Informática a coordenar o programa de pós-graduação profissional, mestrado e doutorado do Centro de Informática. Esse programa de pós-graduação, ele tem como missão, vocação, papel, se conectar, né, as competências que são as pessoas, né, os pesquisadores do Centro de Informática, mais intensamente ao ecossistema de inovação regional e nacional. E a gente deseja fazer isso atuando de uma forma acolhedora para empreendimentos nascentes, empreendimentos já existentes no mercado, empresas que tenham essa abertura para dialogar com a academia, para que a gente possa co-criar soluções, co-criar valor, né, com empreendedores, com empresas e com startups. Fantástico. Então, essa é uma forma de colocar o conhecimento, a luz gerado pela ciência a serviço da sociedade, né? E permitir que as pessoas tenham uma capacitação pessoal, saiam com um diploma de mestrado, doutorado, e ao mesmo tempo criam coisas relevantes que pode ter uma aplicação, seja na criação de empresas ou resolução de problemas, né? Você tocou numa palavra aí que me permite esclarecer ainda melhor o conceito do programa profissional. Você falou do diploma, né? O programa de pós-graduação profissional, ele visa não só a graduação de alguém, né? Esse diploma, num programa de pós-graduação estrito sensu, significa uma certidão, um certificado
de que aquela pessoa domina o método científico. A formação acadêmica, ela é toda nessa direção, né? Um trabalho de conclusão, uma especialização lato sensu, minha especialização stricto sensu, mestrado, doutorado, vão todos para o desenvolvimento do indivíduo no sentido de aumentar sua capacidade hipotético-dedutiva de resolução de problemas utilizando o método científico. As universidades modernas foram criadas para isso, para transferir o conhecimento científico e permitir a geração de valor para a sociedade. Valor no sentido amplo, não é? A solução de problemas sociais é uma geração de valor para a sociedade. Um mestrado, no contexto do que a gente chama de sul global, né, em países em desenvolvimento como o Brasil, ele precisa ter um impacto ostensivo nesse desenvolvimento regional e na entrega de valor para a sociedade. Então, a gente vai muito além do diploma, a gente vai muito além do artigo publicado, né? Então, todo mundo sabe que o cientista e o pesquisador ele publica em congressos e em revistas, e o mestrado profissional ele tem várias outras formas de tangibilizar essa transferência e geração de valor e de cocriação de valor para a sociedade. A gente está falando aqui de processos, conceitos, produtos, patentes, livros, processos de difusão. Então, a própria Coordenadoria de Ensino Superior, a CAPES, ela tem manuais que orientam na produção de itens tecnológicos que vão representar e materializar o resultado dessa cocriação da academia com o setor, com os diversos setores da sociedade, e materializar também o impacto que a gente vai estar gerando. No caso da criação de startups, da resolução de problemas específicos de empresas e de startups, tá certo? Elas vão ser objeto desse trabalho de cooperação e materializados de diferente maneira, que podem ser também, claro que vai ter também o diploma, pode eventualmente ter o artigo, mas eminentemente tem que estar materializado em algo que seja efetivamente um valor, né, para a sociedade. Uhum. Isso é fantástico. Eu altamente aplaudo essa iniciativa e esse papel, o qual o SIM está se dispondo a exercer, né? É muito necessário por parte da sociedade. E assim, pensando um pouco nas pessoas que estão ouvindo o podcast, Alex, assim, qual é o perfil ideal dos alunos, dos aplicantes? Uhum. Eu vou só voltar um pouquinho na frase que você colocou. O Centro de Informática ele já cumpre esse papel. Não é pelo fato de ter uma pós-graduação profissional que a gente vai passar a ter. A gente já tem um papel protagonista, âncora, no ecossistema de inovação, né? A gente tem um programa de cooperação industrial que tem um histórico de pelo menos 20 anos de relacionamento com o setor produtivo, com o governo, com o terceiro setor, tá certo? Com entidades do Brasil inteiro, né? A pós-graduação estrito sensu profissional é mais uma modalidade que tem uma vocação específica, tá certo? Porque os programas de cooperação, eles são voltados para desenvolvimento tecnológico de uma empresa em particular, o acadêmico, né, que é o estrito sensu acadêmico, para a construção de conhecimento, né, de modelos abstratos, né, de um conhecimento mais abstrato, e a pós-graduação, mas tudo isso é entrega de valor para a sociedade, tá? Então, a gente está ampliando a atuação do Centro de Informática na forma do diálogo, na maneira como se relaciona com o ecossistema, criando novos canais, criando novas maneiras de fazer essa entrega. E uma das características desse programa de pós-graduação estrito sensu profissional é essa pergunta que você me faz agora, que é para quem, não é? Então, a gente começa acolhendo tecnólogos, que é um perfil que não era elegível para o programa de pós-graduação estrito sensu acadêmico, que só aceita graduados e graduadas. Então, o tecnólogo é aquele que faz um curso de pelo menos 2.400 horas, né, tem um critério, mas a gente abre para uma quantidade muito maior de pessoas. Um segundo perfil
é o perfil do empreendedor, né? O empreendedor, seja ele na área tecnológica ou que utiliza a tecnologia no seu empreendimento. Então, a gente está falando de um sem número de startups que podem ser de tecnologia da informação, podem ser de educação, podem ser de ecologia, pode ser do setor editorial, pode ser da área de saúde, né? Que no âmago da sua entrega de valor para a sociedade, ele tem problemas, né, que, ao serem resolvidos, ele pode aumentar a sua capacidade de competição, a sua sustentabilidade. Então, não necessariamente o perfil do ingresso, né, e num programa de pós-graduação estrito sensu profissional é uma pessoa que deseja se especializar na construção de um conhecimento mais abstrato, mas ele quer se beneficiar de uma educação científica para aumentar a sua capacidade de gerar inovação, competitividade, sustentabilidade na área onde ele atua, tá certo? Então, ele pode ser responsável por um setor de inovação de uma grande empresa, de uma estatal, né? Ele pode ser o CEO de uma startup que já está no mercado há algum tempo, faturando, mas ele quer continuar evoluindo, né? Então, as pessoas que têm esse elan, né, ou essa postura, ou essa forma de atuação na sociedade, tá certo? Então, esse programa de pós-graduação deseja ser percebido como um espaço acolhedor para ele trazer o estado da técnica dos seus produtos e as suas empresas, e para que ele possa dialogar com os pesquisadores do Centro de Informática e construir inovação e fazer a cocriação de valor para continuar crescendo, continuar ampliando a sua oferta de valor para a sociedade. Uhum. Fantástico, Alex. E eu queria também perguntar, por favor, em relação ao processo de aplicação, sabe? Quando começa, quanto custa o programa e a aplicação, como é o processo de aplicação. E o site eu já coloquei aqui nesse banner. Perfeito, Ed. O edital foi aberto agora no começo de janeiro. Nós temos aproximadamente 30 vagas para o mestrado e aproximadamente 10 para o doutorado. É um edital de um concurso público, então é importante ler atentamente, né, todo o documento. Rapidamente aqui eu vou pincelar algumas características desse edital, com certeza não serei exaustivo, eu convido todos e todas a lerem o edital, e qualquer dúvida, estou eu, o vice-coordenador, o professor Alexandre, e toda a equipe de secretaria à disposição, e todos os nossos contatos estão disponíveis aqui no site. Mas, basicamente, o candidato, ele apresenta-se, né, formalmente, o seu currículo, e ele é convidado a apresentar as suas habilidades de sistematização de um problema num projeto, que não é um projeto muito longo, é um projeto de 4, 6 páginas, né, onde ele vai deixar claro em que temática ele se conecta com os conhecimentos que são os conhecimentos e competências dos professores do corpo docente da pós-graduação. Tá? Então, é uma carta de intenções, é uma carta de apresentação, é um projeto, um gênero textual que no formato de um projeto de pesquisa, né, onde ele tenta sistematizar o estado da arte, isola o problema, diz mais ou menos como taticamente ele poderia estar resolvendo, e esse projeto ele vai ser lido, divulgado com o corpo docente, para fazer a combinação entre as competências que temos disponíveis e se a gente pode, né, estabelecer um diálogo produtivo na cocriação de valor e com essa empresa, porque pode acontecer de o projeto exigir uma competência, por exemplo, na área de química, então a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Então, é importante, é a peça mais importante da seleção, é o projeto, que é essa carta é um gênero digital que faz a apresentação do indivíduo, da empresa e do que ele está trazendo para resolver como problema conosco. E o currículo, tá certo? Então, diferente da seleção de um mestrado acadêmico, que a produção científica, a experiência em participação de projetos de inovação, tudo isso é contado, no mestrado e doutorado profissional, isso tem um peso menor, claro que conta, mas tem um peso muito menor, né? E a gente vai estar muito preocupado
em perceber se aquele projeto é uma oportunidade de criação de valor, tá? Então, o que busca um programa de pós-graduação profissional é gerar impacto no ecossistema, impacto na economia local, impacto na empresa que nos procura, no estabelecimento. E com relação aos valores, tá certo? Eu não quero aqui gerar nenhuma imprecisão, os valores estão explicitados no site, tá certo? Eu poderia abrir, mas quebraria aqui um pouco o nosso ritmo no site, e a equipe está à disposição. Ele é feito, é estabelecido um convênio entre a universidade e a empresa, né, do candidato, né, onde ele é funcionário ou proprietário, tá certo? Não pode ainda, né, a gente está trabalhando para ter essa flexibilidade, que é fazer a matrícula de uma pessoa física, né? A pessoa pode fazer esse vínculo com um MEI, tá? Mas esse MEI já deve estar em operação há pelo menos 6 meses. Isso tudo é descrito lá no edital. E os valores também, tá certo? Os valores também estão descritos no edital, e a gente está à disposição para resolver, para dirimir qualquer dúvida dos candidatos. Certo. E o edital pode ser encontrado nesse site que está aqui no banner, né? Está sendo Exato. deixado. Alex, eu vou compartilhar uma coisa, mais um depoimento, né? Que eu fiz o mestrado em ciência da computação, foi um mestrado acadêmico, mas o SIM foi totalmente acolhedor a ideia de eu criar um empreendimento ao mesmo tempo que executava o mestrado, sabe? E isso foi o ambiente do SIM foi fundamental no desenvolvimento dessa startup que veio a se tornar a Love Crypto, né? Lá eu encontrei sócios, encontrei a mentoria de professores, encontrei o primeiro investidor, que foi o professor Cristiano, sabe? E eu digo para todo mundo, tem alguma coisa mágica no SIM, sabe? Alguma coisa que você sente que está nadando a favor da correnteza, sabe? Aí eu queria perguntar a você, o que é que tem ali que torna um ambiente propício para a inovação? Fico muito feliz com essa tua experiência positiva, e ela é um testemunho de que no programa acadêmico esse impacto no setor produtivo ele acontece, tá certo? Ele acontece, ele não é ostensivo, então não é obrigatório que todos, né, os candidatos ao se formarem tenham esse impacto ostensivo que é buscado pelo programa profissional. Bom, veja, o Centro de Informática ele tem uma tradição que é realizar o seu planejamento estratégico. E no planejamento estratégico, você sabe, tem a missão, tem a visão, mas tem também um conjunto de crenças e valores. Nesse conjunto de crenças e valores tá a dimensão da relevância, tá certo? Então, tem uma dimensão de ousadia, né? Ousar significa não seguir os mesmos rituais todos os dias, né? Ousar experimentar coisas novas todos os dias, e a busca de relevância. Então, essa relevância, ela vai em todas as dimensões. Então, o programa de pós-graduação, stricto sensu, acadêmico, ele é um programa de classe mundial, né? É um programa nível 7 da CAPES, é um dos 6 únicos programas no Brasil, nível 7, é o único no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, na área de ciência da computação. E aí tem um sem número de outras iniciativas que revelam como esses valores do Centro de Informática, que é a ousadia, a irreverência, né? a ousadia e a busca por relevância, vão se expressar. Por exemplo, há mais de 40 empresas que se relacionam com o Centro de Informática. Então, é uma ousadia de um departamento universitário estabelecer relacionamento com um grande número de empresas e criar valor, né, que sistemicamente gera empregos, gera divisas, dividendos e receitas para o Brasil e para a região. É uma ousadia manter um programa de pós-graduação profissional, né, e associado a essas ousadias, sempre a busca de ter relevância. Então, o mestrado e doutorado acadêmico ele tem uma enorme relevância nacional, por ter formado mais de 1.600 mestres, mais de 600 doutores, e ter egressos em quase todos os programas de pós-graduação em computação do país,
em posições de liderança em muitos setores. Busca de relevância nos projetos de cooperação industrial com as empresas, né? Então, gerando economicidade, gerando economia, gerando a maior capacidade de competitividade, sustentabilidade de grandes empresas e pequenas empresas, empresas nacionais, empresas multinacionais, empresas de governo, resolvendo problemas complexos. Então, a busca de ser relevante no programa de pós-graduação estrito sensu profissional, ela vem com esse endereço, não é? De ajudar ostensivamente as empresas a aumentar a sua capacidade competitiva nos setores onde elas atuam pela apropriação do conhecimento científico. Então, é uma ousadia manter essa estrutura toda, mas, ao mesmo tempo, além dessa ousadia, a gente quer também ser bastante relevante. Então, como você citou o seu exemplo, a gente quer que todos os egressos, tá certo? Todos os partícipes de um programa de pós-graduação estrito sensu profissional tenham essa experiência. Não apenas você que fez a opção, mas todos, né? Sejam acolhidos abertamente como membros de uma organização em busca de maior capacidade de inovação, estabelecendo um diálogo com uma quantidade grande de pesquisadores, né? E tendo o Centro de Informática como um celeiro, como parte de um ecossistema que quer impulsionar o desenvolvimento das suas organizações de setores diferentes, a partir, claro, daquelas áreas onde nós conseguimos fazer essa ousadia acontecer, e a gente quer, a várias mãos, de braços dados, fazer ser, em mais alguns cenários, relevante para a sociedade. Então, eu diria que a mágica é essa, tá certo? São as nossas crenças e os nossos valores em ousar e ser relevante para a sociedade a partir da academia. Fantástico. E tudo isso está descrito na estratégia, que está disponível para todo mundo ver lá no site, que orienta todas as pessoas, né, todos os atores. Então, foi uma decisão consciente, né? No começo do ano, a gente circulou uma apresentação institucional 2024 e nela aparecem esses valores. Né? Esses valores são comunicados internamente, são celebrados, cada pequena vitória é celebrada, né? Cada ação que realizamos, seja de uma disciplina, um prêmio, um artigo, uma empresa que é comprada, vendida, um novo empreendimento que se associa a nós, ele é celebrado porque a gente entende o papel do Centro de Informática no ecossistema nacional, né, como um polo, tá certo, gerador de impacto para a sociedade. Então, não é magia, é tecnologia. É estratégia. É estratégia. Certo, Alex. Por gentileza, agora que estamos encerrando esse episódio, queria agradecer imensamente sua participação e perguntar se você tem alguma mensagem final para os ouvintes. Quero dizer que as portas do Centro de Informática estão abertas, né? O site que você colocou, toda a assessoria de comunicação, a recepção do Centro de Informática está à disposição, né, para orientar nesse processo de tomada de decisão dos candidatos e das empresas. E estamos à disposição também para visitar empresas, né? Eu já estive em algumas empresas do Porto Digital, mas me coloco à disposição para estar com executivos de empresas, apresentar para as suas equipes o conceito do Centro de Informática, estar presente no ecossistema local, no ecossistema regional, tá certo? Para materializar essa postura do Centro de Informática e o nosso desejo de cooperar, co-criar valor e estar a cada dia mais dando mais acesso e criando mais possibilidades de ampliação dos benefícios da ciência, do conhecimento científico para organizações nacionais e regionais. Fantástico, Alex. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Ed. Muito obrigado, viu, pela possibilidade de participar aqui do seu podcast. Muito sucesso nos episódios e eu fico à sua disposição. Muito obrigado. Então, pessoal, até a próxima e muito obrigado.